Bem, galera, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre a liberdade de expressão. Muita gente confunde liberdade de expressão com falta de educação, com simplesmente calúnia e difamação. Tudo parece similar, mas tem uma boa diferença e as pessoas estão confundindo. Por isso que alguns estão se prejudicando nessa história. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, vamos direto ao ponto. Liberdade de expressão é toda a liberdade que você tem de se expressar, de falar o que você pensa. Por exemplo, estou fazendo esse vídeo falando aquilo que eu penso, dando a minha opinião sobre o assunto. Então isso é liberdade de expressão. O que as pessoas têm confundido é que a liberdade de expressão não pode ser usada para cometer crimes. Por exemplo, qual é o crime mais comparado assim com a liberdade de expressão ou confundido com a liberdade de expressão? Digamos que eu venha aqui e comece a falar que um certo deputado, um certo político, uma certa figura pública ou uma certa pessoa fez isso de errado ou cometeu tal crime, mas eu não tenho provas, eu apenas estou falando. E aí isso é qualificado como calúnia e difamação. Eu estou inventando uma coisa sobre uma pessoa que não é verdade. Isso se enquadra na questão das fake news, as pessoas que postam as coisas na internet sendo mentira. Isso pode ser enquadrado como crime de calúnia e difamação. Mas as pessoas dizem que estão postando as fake news porque elas estão exercendo o direito de liberdade de expressão, sendo que isso não é liberdade de expressão. Você pode ter a sua opinião, você pode tecer críticas sobre o trabalho, sobre alguma coisa que você não concorda. Por exemplo, digamos que o STF aprovou uma lei ou puniu alguém e você achou a decisão errada. Você pode vir às redes sociais e expressar sua opinião, falar que achou que foi errado, está dando a sua opinião, falando apenas isso. O que você não pode é ameaçar ministros do STF, como é o caso da Sarah Winter, por isso que ela está presa. Deu para entender? Sarah Winter veio e gravou um vídeo, jogou no YouTube, nas redes sociais dela. E aí o que aconteceu foi que ela foi presa por causa muito desse vídeo. Ela simplesmente ameaçou o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Disse que faria da vida dele um inferno. E que perseguiria até os empregados da casa dele. E que daria uma surra nele. Em resumo, a Sarah Winter foi além daquilo que se espera do bom senso. Ela simplesmente foi agredir a justiça e por isso ela está pagando pelo que fez. Temos que entender que esse tipo de manifestação é complicado porque quando você faz um vídeo ameaçando uma pessoa, xingando uma pessoa ou denegrindo a imagem de uma pessoa e você joga na internet, você está produzindo provas contra você. Isso é complicado. E as pessoas usam da história da liberdade de expressão. Estão acabando com a minha liberdade de expressão. Não posso mais dar uma opinião porque agora eu vou preso e tal. Acontece que essas mesmas pessoas que estão reclamando que a liberdade de expressão acabou são as mesmas pessoas que pedem a volta da ditadura militar, a volta do AI-5. E só lembrando para essa galera que na época da ditadura militar, justamente a primeira coisa que acaba é a liberdade de expressão. Você não pode falar o que você pensa. Se você vai numa rede social e critica os militares, né, quem está no poder, você vai preso ou até morto. Existem muitas pessoas que foram assassinadas porque falaram o que pensavam. E aí deu no que deu. Então como é que você diz que a sua liberdade de expressão acabou e você simplesmente quer a volta de um regime que acaba com a liberdade de expressão? Não tem muita coerência, não é mesmo? Então temos que saber o que estamos pedindo. A liberdade de expressão ela acaba nos regimes totalitários, regimes ditatoriais. Ou seja, quando o ditador está no poder, a liberdade de expressão tem que acabar. Por quê? Porque não se pode fazer uma crítica ao ditador. Como, por exemplo, não se pode criticar
ao líder do fascismo ou do nazismo, porque simplesmente a crítica pode fazer com que mais pessoas acordem e aquele ditador cai do poder. É por isso que a liberdade de expressão ela é finalizada nesses regimes. Deu para entender? Porém, também o que acontece é que as pessoas, depois da internet, perderam um pouco do senso, do ridículo até. Então elas simplesmente agora sentem prazer em ser homofóbicas, racistas, machistas, e elas usam isso como se fosse a liberdade de expressão. Elas defendem abertamente o machismo, o racismo, a homofobia, achando isso completamente normal. Quando são punidas por causa disso, quando são canceladas na internet, elas falam que é mimimi, que a galera tá exagerando. Eu vi uma reportagem que achei bem interessante, que era justamente sobre uma palha de aço famosa aí, e que simplesmente o slogan era... Crespinha. Eles linkavam, né? Eles comparavam a palha de aço da fábrica lá ao cabelo crespo, ao cabelo do negro, ou seja, era uma propaganda completamente racista e tal. E aí algumas pessoas simplesmente foram defender a marca e disseram, mas aí a gente não vai mais poder nem dizer sobre que a alface é crespa, por exemplo. Então as pessoas começaram a problematizar a coisa no sentido de, eu não posso mais ser racista? Deu para entender a problemática da coisa? É muito complicado. Como é que a pessoa sente orgulho, ela quer ser racista, ela quer que o racismo perpetue, se estamos combatendo justamente o racismo, porque o racismo mata negros. Só por isso. O machismo, ele mata mulheres. A homofobia mata gays. Então, um negócio que mata, a gente tem que acabar. Mas as pessoas parece que querem. E elas usam da liberdade de expressão para poder falar bosta na internet. Eu vejo pessoas que simplesmente, em troca de likes e de visualizações, elas simplesmente vão para as redes sociais falar qualquer coisa, porque simplesmente vai ter engajamento e as pessoas vão simplesmente dar mais likes e vão participar mais e ela vai ganhar mais dinheiro, digamos assim. Então é a mesma coisa que vender a alma ao diabo. Liberdade de expressão também é usada nas religiões, principalmente na religião evangélica, né? Eles reclamam que não podem mais ser preconceituosos, digamos assim. Eu vi uma pastora que disse uma vez que agora não se pode mais condenar os homossexuais, porque senão é contra a lei e a polícia pode bater lá na igreja e tal. E ela disse que vai presa, mas ela continua com o preconceito dela. Ou seja, complicado, né? Aí ela está dizendo que a liberdade de expressão dela foi tolhida, digamos assim. Mas aí fica aquela questão. A função do pastor é o quê? Pregar o evangelho ou ficar criticando pessoas? A função do pastor é falar sobre a palavra de Deus ou apenas ficar se metendo na sexualidade dos outros? Eu acho que cuidar da sexualidade dos outros não é função de um pastor. Mas enfim. Fazer o quê? O que vemos também é que as pessoas simplesmente acham que podem falar tudo o que querem em nome da tal da liberdade de expressão, sem nem conhecer o termo mais a fundo. As pessoas deveriam estudar mais e entender mais sobre o que é a liberdade de expressão para poder se expressar melhor. Você tem todo o direito de falar o que você pensa, desde que você não agrida as pessoas. Você tem todo o direito de falar o que pensa, desde que você não calunie pessoas. Então nós temos que ter responsabilidade sobre o que falamos, sobre o que postamos. As redes sociais, a internet não é terra de ninguém. E as pessoas podem se prejudicar e muito por causa disso. Bem, galera, esse é o vídeo. Nesse vídeo é uma reflexão sobre a tal da liberdade de expressão que virou moda agora, todo mundo defendendo e não sabe nem por que está defendendo e virou essa cachorrada toda. Então eu decidi fazer um vídeo analisando a verdadeira liberdade de expressão, para que as pessoas entendam o que é. E quando puderem usar o termo liberdade de expressão, use com mais propriedade, sabendo exatamente sobre o que está falando. Bem, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.